Salve, salve, filhotinho! Hoje vamos ver o conflito na Ucrânia. Mas se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, dá o like e compartilha, filhote. Para você entender o conflito na Ucrânia, é preciso você analisar essa informação que é muito forte, filhote. Em 1922, a Ucrânia foi anexada pela antiga União Soviética. Portanto, a Ucrânia passa a fazer parte da União Soviética. Com isso, o governo da União Soviética implanta, através do governo do Stalin, a chamada russificação. O que é isso, filhote? Ele estimula, muitas vezes à força, a ocupação da Ucrânia pela população russa. Então eu vou ter, em algumas partes da Ucrânia, a maioria da população russa. Então nós temos aqui na porção leste, sobretudo em torno da cidade de Donetsk, você vai ter a maioria da população russa. Também nós temos aqui no sul da Ucrânia, na região da Crimeia, a maioria da população russa, chegando em torno de 98% da população formada por russos, tá certo? Já na porção ocidental, em torno da capital de Kiev, você vai ter a maioria de ucranianos. Então veja que eu tenho na região de Kiev, tá, a maioria de ucranianos. Então é importante você perceber que a Ucrânia ela vai estar dividida entre ucranianos e russos, tá certo, filhote? Em 1991, com o fim da União Soviética, a Ucrânia, logicamente, consegue a sua independência e faz aquele processo de transição do socialismo para o capitalismo. Quando ela passa a fazer essa introdução para o capitalismo, a Ucrânia começa a se aproximar da chamada Europa Ocidental, começa a se aproximar da União Europeia, tá certo, filhote? O que desagrada a população russa dentro da Ucrânia, porque a população russa dentro da Ucrânia busca uma aproximação com a própria Rússia, tá certo, filhote? E o conflito na Ucrânia começa quando? Em 1991, quando ela faz a transição e se aproxima da União Europeia, mas sobretudo, filhote, em 2014. 2014 foi o ponto auge do conflito. Por quê, filhote? Porque o presidente Yanukovych, ele não assina um acordo comercial com a União Europeia que iria possibilitar, inclusive, a entrada da Ucrânia na União Europeia. E aí foi um estopim. Por quê, filhote? Porque esse presidente de descendência russa preferia estar alinhada à Rússia. E aí a população foi para a rua e derrubou esse governo. Tá certo, filhote? Aproveitando essa instabilidade política, a Rússia, com seu exército, invade a Ucrânia, gerando uma tensão entre Rússia e Ucrânia. Essa tensão foi mediada pela ONU, lembrando que a Rússia faz parte da ONU, filhote. E aí a Rússia, então, ela fazendo parte da ONU, pensa duas vezes. Por quê, filhote? Porque a ONU decide intervir. E a ONU, então, fala para a Ucrânia: Ucrânia, se você entrar na guerra, você vai perder, filhote. E aí, então, a Rússia também decide recuar em função dessa intervenção da ONU. Nesse processo de recuar, a Rússia passa a militarizar a população russa dentro da Ucrânia, gerando uma guerra civil entre a população ucraniana e a população russa dentro da Ucrânia. Gera uma guerra civil, tá certo, filhote? E aí, então, mediante a intervenção da ONU, a Ucrânia decide a possibilidade de fazer um plebiscito, aonde você decidiria se essa população russa seria anexada à Rússia ou permaneceria na Ucrânia. Só que, percebendo que a Ucrânia iria perder essa parte do território, ela decide voltar atrás e não faz o plebiscito. Só que a Rússia faz o plebiscito aqui na Crimeia, aonde eu tenho maioria de população russa.
E nesse plebiscito, a população da Crimeia vota a favor da anexação à Rússia. E, portanto, a Crimeia torna-se independente e é anexada à Rússia. Esse fato não foi reconhecido pela Ucrânia, gerando novas tensões. Tá? E também é importante você perceber que a Ucrânia ela está de mão atada. Por quê, filhote? Porque ela depende economicamente da Rússia. Sobretudo, por quê, filhote? Porque a Ucrânia depende do gás natural e depende também do petróleo que vem da Rússia. E também é importante você perceber que todo esse petróleo e gás natural que a Rússia exporta para a Europa passa pela Ucrânia através de gasodutos e oleodutos. Portanto, a Ucrânia está de mão atada, depende economicamente da Rússia, mas não quer a interferência da Rússia dentro da Ucrânia. E isso tem gerado tensões geopolíticas dentro da Ucrânia. Tá certo, filhote? Então você vai perceber que essa tensão gira em torno de uma população russa que habita a Ucrânia, que quer uma aproximação com a Rússia, e a população da Ucrânia que quer uma aproximação com a União Europeia. Tá certo, filhote? Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.